Pela quinta vez seguida, o mercado eleva a projeção de crescimento da economia em 2023. O otimismo se reflete na confiança do consumidor, que aumenta entre os brasileiros de renda mais baixa. E você vai ver também. Nova fase do Desenrola Brasil começa com leilão para credores. Altas temperaturas impactam no consumo de energia elétrica. Setembro deve ser o mês com o maior gasto. Na Líbia, prefeito da cidade de Derna é preso por negligência após inundações deixarem quase 4.000 mortos. E ainda, roteiristas e estúdios de Hollywood anunciam um acordo que pode encerrar a greve. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h03 pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Um jornal produzido hoje em preto e branco. Pois é, estamos combinadíssimos, não é, Clever? Uma ótima tarde a você e, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira? Olha só, mais uma vez o mercado financeiro elevou a projeção de crescimento da economia neste ano. Já a previsão de inflação se manteve estável. Pela quinta semana seguida, a previsão dos economistas do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira subiu, passando de 2,89% para 2,92% neste ano. A estimativa está no Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,5%. Superando as projeções do mercado no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023, de acordo com o IBGE. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, permaneceu estável em 4,86%. O IPCA acumula taxa de 3,23% no ano. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,61%. Para 2024, a estimativa de inflação ficou em 3,86%. A projeção para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central, com limites entre 1,75% e 4,75%. E para 2024, também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros definida em 12,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O comportamento dos preços fez o Banco Central cortar os juros pela segunda vez no semestre. Para o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2023 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2024, a estimativa é que a taxa básica caia para 9% ao ano. E a confiança do consumidor brasileiro aumentou também pelo quinto mês seguido. Segundo a FGV, o crescimento foi puxado pelas faixas mais baixas de renda. O índice de confiança do consumidor manteve a recente trajetória positiva e subiu 0,2 ponto em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apesar da alta em ritmo mais fraco em relação aos meses anteriores, o indicador já chegou a 97 pontos. O otimismo se mantém em nível semelhante ao registrado em 2014, antes do início da recessão econômica daquele ano. A nova alta da confiança é influenciada pela calibragem das expectativas para os próximos meses, enquanto a percepção sobre a situação atual continuou a evoluir positivamente. O índice de situação atual subiu 1,8 ponto para 83,2 pontos, alcançando o maior nível dos últimos 9 anos. Já o índice de expectativas recuou 0,9 ponto para 106,7 pontos, após crescer 10 pontos de maio a agosto.
A análise por faixas de renda mostra resultados diferentes, com o aumento da confiança dos consumidores das faixas mais baixas, influenciados principalmente pela melhora na percepção sobre a situação atual. Por outro lado, há uma percepção de queda da confiança entre as famílias que recebem salários mais elevados, com menores expectativas para os próximos meses. E a partir de hoje, a nova fase do Desenrola abre leilão para empresas credoras. A segunda etapa do programa está prevista para a primeira semana de outubro e serão negociadas, além de dívidas bancárias, contas atrasadas de luz, água, varejo e educação. A nova fase do Desenrola Brasil começa com um leilão, em que as 709 empresas credoras cadastradas devem dar os lances de descontos para a renegociação de dívidas incluídas em cada lote. Os contratos vencedores recebem os maiores descontos. A média do desconto mínimo é de 58%. A abertura da segunda fase do Desenrola Brasil para a população está prevista para a primeira semana de outubro. De acordo com o Ministério da Fazenda, será lançada uma plataforma para renegociação das dívidas. O consumidor vai poder pagar a dívida com descontos à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Segundo a pasta, 32,5 milhões de pessoas têm dívidas e podem ter seus débitos renegociados com melhores condições nesta nova etapa. As renegociadas começam com as dívidas de até R$ 5.000 e depois valores que cheguem até 20 mil. Também podem ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água e telefone, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.640, ou que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. No domingo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba registraram as temperaturas mais altas do ano. A onda de calor que atinge vários estados brasileiros deve ir até terça-feira. 9 capitais podem bater recordes de temperatura. O alerta de calor do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está previsto para durar até às 18 horas de terça-feira. Esse período, que é classificado pelo IMET como de grande perigo, é caracterizado por temperaturas de até 5 graus acima da média. O Instituto aponta riscos à saúde. As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com o tempo quente e seco desde o fim da semana passada. No domingo, 4 capitais tiveram recordes de temperatura no ano. Rio de Janeiro, com 39,9 graus, Belo Horizonte, com 37,1 graus, São Paulo, 36,5 graus e Curitiba, 33,1 graus. Até quinta-feira, 9 capitais podem registrar recordes de temperatura no ano. Nesta segunda-feira, Brasília e Palmas. Na terça-feira, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Já na quarta, Belo Horizonte, Vitória e São Luís. E na quinta, Aracaju. Encerrado na última semana, o inverno de 2023 foi especialmente quente no país, segundo o IMET. De acordo com o Instituto, a estação foi a mais quente desde 1963, nas cidades de São Paulo e Cuiabá. E olha só, essas altas temperaturas em diversas regiões do país que a gente acabou de ver refletem no consumo de energia elétrica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que setembro pode ter um maior registro de gasto para o mês. As altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras devem ter efeito direto no consumo de energia elétrica no país. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é de que haja crescimento de 5,8% de consumo no mês, com altas em todas as regiões, o que representa 75.200 megawatts médios consumidos a mais. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte, com 10,6%. A área entre o sudeste e o centro-oeste deve registrar avanço de 6,1%, seguida pelo nordeste, com 4,2%. O sul, que vem enfrentando um período de fortes chuvas, fica em último lugar, com 3,8%. Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023 em relação ao mesmo período
do ano passado. O boletim ainda traz análises sobre a energia armazenada, indicando estimativa de que continue acima de 70% em 3 submercados para o fim de setembro. O dado é significativo, visto que o período tipicamente seco está próximo do encerramento. Estamos ao vivo, 1h12 pelo horário de Brasília, e a gente continua nesse tema porque ar-condicionado, ventilador, geladeira e freezer estão funcionando a todo vapor na casa de muitos brasileiros por conta aí do forte calor desses últimos dias. E uma das consequências, como a gente acabou de ver, é que a conta de energia de setembro deve ficar bem mais cara. Verdade, Dani, mas por outro lado é difícil imaginar, né, a vida sem esses aparelhos, principalmente com esse calorão todo. Então, como fazer para usá-los e gastar o mínimo possível? É o que nós vamos ver na nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto que é do interesse de todos, a gente conversa agora com Naira Sombra, que é planejadora financeira. Boa tarde, Naira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje, Dani Kleber. O prazer é todo nosso e, primeiro, eu peço que você mostre qual é o tamanho desse problema. Qual deve ser, em média, o aumento da conta de energia de uma casa, por exemplo, que conta com geladeira, freezer, ventilador e ar-condicionado, que, aliás, são os aparelhos básicos. Bom, de acordo com a EPE, que é a empresa de pesquisas energéticas, nesses meses mais quentes, o consumo tende a aumentar de 5% a 15%, trazendo um aumento significativo nas contas com relação aos períodos mais frios do ano. E, Naira, escolher o tipo dos aparelhos pode aí fazer toda a diferença. Por exemplo, os mais antigos, eles tendem a gastar mais? Exatamente, Dani. Geralmente, lá atrás, a gente não estava preocupado com esse tipo de economia. Então, os aparelhos costumam gastar mais sim. Então, a dica é, sempre que for renová-los, que for comprar um novo, preste atenção no selo Procel do Inmetro. Ele vai indicar quanto de gasto aquele aparelho consome. Procure sempre com classe A. E essa dica vale muito mais para os aparelhos que ficam ligados durante o dia todo, como é o caso da geladeira e do freezer. Legal. E por falar em dica, e para finalizar, eu peço que você dê mais dicas que possam ajudar aí as pessoas a economizar energia nesse período de calor. Até algumas dicas, né, algumas mudanças simples que podem fazer muita diferença e que às vezes as pessoas não sabem. Claro, Kleber. O primeiro é o ar-condicionado. Então, sempre que possível, utilize a ventilação natural do ambiente ou o ventilador mesmo, que ele tem um gasto 4 vezes menor que o ar-condicionado. A gente sabe que com esse calorão, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes o ventilador não dá conta. Para isso, sempre que precisar deixar o ar-condicionado ligado, procure deixar na temperatura de 23 graus, que é a temperatura adequada para o nosso corpo e não força tanto o aparelho. Quando a gente chega da rua com muito calor e diminui para 17, o aparelho tem que trabalhar muito mais, causando picos de energias que refletem nossa conta de energia. Então, além do ar-condicionado, o chuveiro elétrico também é um grande vilão. Tomamos mais banho para se refrescar nesse calorão. Então, é importante colocar no modo verão, para que o consumo seja reduzido, e também desligar o chuveiro quando a gente for se ensaboar, fazer uma hidratação no cabelo ou alguma coisa do tipo. Os aparelhos que ficam ligados direto, como que é o caso da televisão, o micro-ondas, o computador, também podem ser desligados da tomada quando não estiver em uso. Ao longo do tempo, isso causa uma economia de cerca de 10% na nossa conta. Legal, Naira. Ótimas dicas. Ó, só não desligar a televisão na hora do nosso jornal para continuar assistindo, né, Naira? Isso é importante. Com certeza. Nós conversamos aí com a Naira Sombra, que é planejadora financeira e sócia da HCI Invest. Muito obrigado pela participação e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, foi um prazer. Grande abraço. E por falar nessa onda de calor, o Amazonas se prepara para enfrentar uma seca histórica. O volume de água dos rios deve baixar rapidamente. Cerca de 500 mil pessoas podem ficar sem acesso à água e comida. O transporte na região norte é quase todo feito por meio fluvial. Nesta época, é comum uma queda no nível dos rios até a chegada da temporada das chuvas, em novembro e dezembro. Mas a preocupação é porque, neste ano, os rios estão secando com maior velocidade.
O diagnóstico foi feito pelo governador do estado, Wilson Lima, que vai a Brasília pedir ajuda do governo federal e o apoio da Força Aérea no transporte dos insumos. A situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. A estimativa é que o estado precise de ao menos 100 milhões de reais em ações emergenciais. O quadro fez com que o governo federal convocasse uma reunião de emergência para avaliar formas de acelerar a dragagem de rios na região. Os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos Transportes, Renan Filho, foram mobilizados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também acompanha a situação. Wilson Lima diz que alguns municípios já estão praticamente isolados. Até agora, 13 cidades declararam situação de emergência e cerca de 100 mil pessoas foram atingidas. O governo do Amazonas projeta que até o fim do próximo mês, 59 dos 62 municípios decretem emergência. Isso significa que a população destas cidades deve sofrer sérias restrições no recebimento de suprimentos. Além disso, cerca de 20 mil crianças podem ficar sem ter como chegar às escolas. E veja a seguir, prefeito da cidade de Derna, na Líbia, é preso por negligência após as inundações que deixaram quase 4 mil mortos. E ainda, roteiristas e estúdios de Hollywood anunciam um acordo que pode encerrar a greve. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta segunda-feira para você. E vamos com os destaques internacionais. Autoridades da Líbia investigam a responsabilidade pelas 4 mil mortes que aconteceram no país durante a passagem da tempestade Daniel. O prefeito da cidade de Derna foi preso preventivamente. O prefeito da cidade líbia de Derna, Abdulmen Al-Gait, foi preso nesta segunda-feira durante uma investigação sobre o rompimento de 2 barragens que contribuiu para a morte de pelo menos 3.800 pessoas durante a passagem da tempestade Daniel na região. Isso aconteceu no início do mês. A Procuradoria-Geral Líbia afirmou ter pedido à Justiça a prisão temporária de 8 funcionários governamentais no total. Os acusados ocupam ou ocupavam postos de responsabilidade em órgãos ligados à administração de recursos hídricos ou de barragens e são suspeitos de má gestão e negligência, entre outras acusações. A destruição das estruturas provocou uma enxurrada de água e lama, que pegou os moradores de surpresa e arrastou casas, veículos e pontes em direção ao mar. Os moradores de Derna culpam as autoridades pelo colapso das barragens, construídas para conter o fluxo de um rio que corria sazonalmente pela cidade. A cifra de 3.800 mortos inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde líbio. Até o momento, os corpos sepultados pelos próprios moradores após a catástrofe não foram contabilizados. Além disso, autoridades locais e as organizações humanitárias internacionais calculam que ainda hajam mais de 10 mil desaparecidos após 2 semanas do desastre. Equipes de resgate continuam recuperando corpos de vítimas no porto da cidade e sob os escombros. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, participará das eleições do país em 2025, de acordo com uma mensagem publicada por ele na rede social X, o antigo Twitter. O anúncio confirma um rompimento entre Morales, um dos políticos de esquerda mais proeminentes da América Latina, e o atual presidente da Bolívia, Luiz Arce, seu ex-ministro da Economia dentro do partido governista MAS.
Morales, que liderou a Bolívia por quase 14 anos, deixou o poder em novembro de 2019, após concorrer a um quarto mandato sem precedentes em uma eleição marcada por alegações de fraude. Morales fugiu do país e alegou ter sido vítima de um golpe de direita apoiado pelos Estados Unidos. Após um governo provisório de 11 meses, Arce obteve uma vitória eleitoral esmagadora em outubro de 2020, abrindo caminho para que Morales voltasse para casa. E a Evergrande voltou a fracassar na tentativa de recuperação financeira. A empresa chinesa, que já perdeu 90% de seu valor no mercado, declarou que não tem condições de cumprir os compromissos com os credores. Na tentativa de proteger os seus ativos dos credores e renegociar sua dívida, a Evergrande anunciou que não consegue cumprir os requisitos para a emissão de novos títulos de dívida. Em agosto passado, a Evergrande pediu falência nos Estados Unidos. Em março do ano passado, a Evergrande já tinha perdido mais de 90% de seu valor de mercado, quando suspendeu a negociação das suas ações. Após retomar as negociações, a empresa afundou novamente, 80%. Na sessão de hoje, em Hong Kong, o subíndice imobiliário do Índice de Referência da Bolsa de Valores de Hong Kong registrou queda de 2,58%. E a greve dos roteiristas e os estúdios de Hollywood já chega a 4 meses. Um verdadeiro longa-metragem que, ao que tudo indica, parece perto de um final feliz, não é, Kleber? Tudo indica, né, Dani? Isso porque um acordo foi anunciado hoje para acabar com a paralisação. Vamos conferir. Vamos. O Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos e os estúdios de Hollywood alcançaram um princípio de acordo que pode acabar com a greve de vários meses no setor. Uma carta enviada aos membros não revela detalhes da negociação, mas afirma que o acordo é excepcional, com ganhos significativos e proteções para roteiristas em todos os setores. A greve continua até que o sindicato autorize a volta ao trabalho, mas os protestos foram suspensos. Milhares de roteiristas de cinema e televisão interromperam os trabalhos em maio para reivindicar melhores salários, bônus maiores pela criação de programas de sucesso e proteção contra o uso de inteligência artificial. Protestos foram organizados nos últimos meses diante de estúdios como Netflix e Disney. Em julho, o Sindicato dos Atores também anunciou uma greve, o que deixou os sets de filmagens de Hollywood praticamente vazios. O jornal Financial Times divulgou um relatório do Instituto Milken que, no início de setembro, calculava o custo da greve para Hollywood em 5 bilhões de dólares, quase 25 bilhões de reais. E mesmo que a greve dos roteiristas termine, ainda não há relatos de negociações dos estúdios com o Sindicato dos Atores, que tem 160 mil afiliados. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.